Nome mágico. O que isso significa na prática e na vivência da religião Wicca? No vídeo de hoje vamos explorar um pouco sobre essa temática e a sua importância dentro da jornada espiritual wiccaniana. Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou o Sérgio Lourenço, sacerdote wiccano da tradição de Taliesin, e você está no meu canal Minha Vida de Bruxo. Desde já, peço que você deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe o vídeo com amigas e amigos interessados no tema e não deixe de inscrever-se. Para quem tem acompanhado o meu canal, está vendo aí uma série de vídeos em que eu abordo uma jornada que é a jornada do ABC da bruxaria solitária, o nome que eu dei a essa jornada, que traz a ideia aí de você seguir um próprio caminho dentro da religião Wicca de maneira solitária. Portanto, esse vídeo de hoje ele vai trazer alguns complementos até para você pensar o último vídeo da série, que vai ser lançado no dia 30 de novembro, tá? Então deixo aqui já avisado para que você vai assistir essa semana esse vídeo. Então no dia 30 de novembro nós teremos a nossa última aula do ABC da jornada da bruxaria solitária. Então esse vídeo ele vai trazer alguns complementos, mas para quem não está acompanhando essa série de vídeos do ABC da bruxaria solitária, esse vídeo também vai servir para compreender o que o nome mágico significa e qual é a importância dele na prática e vivência espiritual na religião Wicca. Nomear alguma coisa é dar poder a ela. E isso é bem interessante, porque quando nós nomeamos algo, alguma vivência, alguma experiência, algum objeto, algum sujeito, nós passamos a dar contorno e sentido para ele. E os nomes vão ter esse poder, tanto subjetivo, psicológico e também de uma certa organização social. Então o nome, ele é por si mesmo um instrumento que é psicológico, um instrumento que é cultural, social, e por isso ele também pode ser religioso, espiritual. Nesse sentido, quando nós nomeamos algo, nós estamos transferindo poder e limites para aquilo. Nós estamos querendo buscar também um processo de identificação com o interno e o externo. Dentro da prática da religião Wicca, sobretudo dentro de uma ideia e perspectiva de Coven, o nome mágico ele traz uma herança mítica histórica da bruxaria, no sentido de que na Inquisição se produziu a ideia de que as bruxas que se encontravam em segredo nos grandes sabás, elas não diziam os nomes verdadeiros delas, até para que elas pudessem se salvar aí de qualquer tipo de acusação e perseguição. Então quando você dizia que era João, mas o seu nome mágico ou o nome que você apresentava lá nesse sabá era José, por exemplo, era um lugar e é uma maneira de se proteger. De um certo modo, essa é uma herança que nós trazemos também dentro de um Coven. No entanto, isso não é apenas restrito a essa ideia mítica fundacional da religião Wicca, mas de um modo geral, o nome mágico dentro da religião Wicca tem um desses princípios, que é a ideia então de se preservar, de se proteger e também estar ali dentro de um lugar em que você vai estar amparado, que é o seio do Coven. Então ele é uma estratégia de proteção. No entanto, o nome mágico, ele extrapola apenas essa questão de proteção e sigilo, e também de mítica fundacional da religião Wicca, e ele pode ser observado e compreendido, sobretudo, e deve ser compreendido, sobretudo, a partir de uma perspectiva esotérica, e ele funciona como um instrumento mágico de sua evolução e desenvolvimento espiritual dentro da religião Wicca. E é isso que eu vou abordar e explicar aqui para você. Como quem acompanha o meu canal sabe, vou deixar aqui como indicação de leitura 2 leituras que vão complementar bastante o conhecimento de vocês a respeito do nome mágico e até, se você está nesse processo de ter que escolher um nome mágico, auxiliar você a escolher esse nome mágico. As 2 obras que eu vou indicar é o livro Coven, Criando e Organizando o Seu Próprio Grupo, do autor Claudinei Prieto, e eu vou indicar a leitura do capítulo 9 deste livro, que é o capítulo que fala exclusivamente dos nomes mágicos. E ele tem até uma lista de nomes mágicos que você pode consultar para escolher o seu nome mágico, tanto nomes que podem ser considerados masculinos, considerados femininos, nomes celtas, nórdicos, gregos, egípcios. Então você vai encontrar aqui uma variedade de nomes
para construir aquilo que nós estamos falando de identidade mágica. O outro livro é O Nome da Bruxa, do autor Stormfire Wolf, que é publicado aqui no Brasil pela editora Nova Senda. E esse é um livro muito interessante e é um livro exclusivamente voltado à criação de nomes mágicos como instrumentos psíquicos e produtores de uma identidade mágica exatamente pensado aí para a sua trajetória e caminho espiritual. Então é um livro muito interessante para se ler também nesse quesito. O nome mágico, ele é um instrumento da sua evolução dentro dos caminhos da arte, e isso tanto importa se você está dentro de um coven ou numa via solitária da arte. Ele é um instrumento no sentido de criar um processo de identificação da sua busca e dos ideais mais elevados de si que você pretende incorporar na sua vida pessoal, na sua vida mágica, na sua vida espiritual, e é um lugar realmente que vai funcionar como um alvo, isso é, um objetivo a ser buscado constantemente. E é interessante nesse propósito, então, que o nome mágico ele vai servir como uma âncora entre aquilo que você é neste momento e aquilo que você pretende alcançar ao longo de si mesmo na sua jornada pela arte. Portanto, o nome mágico ele é a produção consciente e também a produção deliberada da sua vontade e da sua persistência frente aos caminhos de desenvolvimento na religião Wicca. Ou seja, esse nome vai expressar qualidades, e ele deve expressar qualidades, dons, habilidades, e também uma conexão espiritual com a sua busca. Então, se é um nome egípcio, se é um nome celta, se é um nome que você criou também, não tem problema. Esse nome ele traz essa característica exatamente de carregar qualidades que você vai buscar trabalhar em si mesmo. Como um instrumento mágico, ele nos serve para nos lembrar da nossa busca. Por que estamos fazendo e o que estamos fazendo. Ele é uma bússola interna de identificação. Ele é, na verdade, um instrumento psicológico dentro da religião. O que eu quero dizer como instrumento psicológico é que ele vai servir exatamente de uma produção de uma identidade espiritual e mágica. Essa identidade mágica, como um instrumento, ela vai funcionar como um norteador da sua busca, mas não apenas isso, como eu já estou trazendo anteriormente, mas ele vai funcionar também como uma persona que você vai passar a adotar, sobretudo na sua relação ritualística, meditativa, contemplativa e espiritual, muito específica da sua prática, sobretudo se você vive isso dentro de um seio de um coven. Nós nos nomeamos pelos nomes mágicos durante os nossos rituais, até para nos lembrar que quem está ali é a gente, mas é uma instância da gente que é diferente, ou seja, é um estado de consciência diferente que nós não estamos apenas buscando acessar, mas estamos querendo comunicar. Então, perante aos deuses, perante aos seus rituais, sabás, esbás, as suas meditações, esse nome mágico ele vai servir exatamente como uma ponte, como uma comunicação entre quem você está sendo, quem você pretende ser, e como isso vai criando um exercício no agora, no fazer, na sua conexão com o sagrado. Por isso, escolher conscientemente e também entender o que significa o seu nome mágico é algo muito importante, porque ele vai te trazer essa persona que você vai assumir durante os rituais. Essa persona não é nenhum processo psicótico ou esquizoide nesse sentido de quebra com a realidade, não é esse lugar que eu estou trazendo aqui para vocês. Não é uma quebra com o real e você alucina que é outra pessoa, não é isso. Ela é, na verdade, uma persona outra de si mesmo, que tem a ver com o seu eu, com os seus interesses, com as suas qualidades, ou qualidades que você precisa ou sente que precisa desenvolver em você mesmo. E ele é, então, uma persona de desenvolvimento. Ele é um mapa, ele é um espelho daquilo que ainda você está alcançando e buscando ser cada vez mais e constantemente. Então é importante que você entenda que em um ritual, o que vai operar em nós é uma persona mágica. Essa persona mágica é aquela que vai se comunicar. E para quem já acompanhou outras aulas aqui, aulas e vídeos, né, no caso aí eu estou fazendo uma referência às aulas do ABC da Bruxaria Solitária, em que eu falo sobre a meditação e os estados de consciência, você vai notar então que o nome mágico ele vai estar interligado diretamente com a ideia do nosso eu superior. Ele vai fazer essa comunicação. Então ele vai ser aquele lugar em nós que vai estar criando a persona mágica que vai nos ajudar a evoluir e se desenvolver espiritualmente. Então por isso que é muito importante você escolher um nome mágico que vai trazer qualidades nas quais você sabe que você vai buscar
num sentido progressivo, realista. Então é importante que você trabalhe esse aspecto e essa compreensão do nome mágico. Essa persona mágica, que é você mesmo, é aquilo que também nós podemos, e até Starhawk vai trazendo um pouco isso, não nesse sentido que eu vou tratar aqui, mas só usando como exemplo e paralelo no livro dela, A Dança Cósmica das Feiticeiras, que é esse nosso eu mais profundo, esse nosso eu que está buscando se comunicar com o nosso eu mais consciente, com o nosso eu cotidiano, que é necessário também. Então o seu nome civil, o nome que você recebeu, ele é um nome social, ele é um nome que te ajuda e que também dá um certo contorno. Quando você lembra de um nome de uma amiga, ou de um pai, do seu pai, né, da sua mãe, do seu irmão, enfim, você vai perceber que falar o nome deles e evocá-los na sua mente ou na sua fala traz também o significado daquilo para você, como você se relaciona com eles. Então é importante que você se lembre que esse nome mágico é isso também. Nós precisamos lembrar que a nossa sociedade oferece o nome a partir de uma relação vertical, mas existem sociedades, por exemplo, até em sociedades originárias, em que o nome é dado à criança somente depois de uma certa idade, até então ela recebe um outro nome e esse nome muda, sobretudo quando ela enfrenta ritos de passagem. E até interessante pensar no nome, sobretudo dentro de uma vivência trans, o quanto esse nome é empoderador. Chamar a si mesmo daquilo, chamar a si mesmo daquilo que você se identifica e como você quer ser identificado para o mundo. Então pense sobre isso também. No livro que indiquei hoje aqui, no tema do vídeo, Coven, do Claudinei Prieto, ele aponta que podemos destacar 3 tipos de nomes mágicos distintos, que vão ser o nome da arte, que é aquele nome que recebemos quando passamos pelo ritual de dedicação. É um nome público que pode ser conhecido por toda a comunidade pagã a qual pertencemos. Muitas pessoas possuem um nome da arte para usar com seus amigos pagãos, mesmo que não sejam membros ativos de um coven. Nome de círculo ou coven, o nome que pode ser conhecido pelos membros do coven ao qual pertencemos e é o nome pelo qual somos chamados quando estamos dentro do círculo mágico em nosso coven. O nome iniciático, secreto ou mágico é o nome que recebemos em nosso ritual de iniciação e que deve ser mantido em sigilo. Só é conhecido por nós e pelos deuses e às vezes pela sacerdotisa e ou sacerdote que nos iniciou. Percebam que esses 3 nomes, e poderiam 7, 20, enfim, o que vocês devem entender é que esses nomes vão operar como um sentido e um produtor de sentido de cada persona em nós. Existem muitos eus em nós. Você não é apenas o eu que está aqui. Você é um eu quando está exercendo a sua profissão. Você é um eu quando você está exercendo relação com a sua família. Você é um eu quando está exercendo o eu com você mesmo. Você e o mundo. Enfim, há muitos eus em nós. E esses eus podem ser nomeados. Eles podem carregar características. E é exatamente isso que pode funcionar como um catalisador, um instrumento mágico também, sobretudo se você quer produzir algum tipo de característica em você que você pretende trazer para o seu desenvolvimento pessoal, mágico, espiritual, profissional, enfim. Então você pode pensar nesse sentido um nome que você adota por um período de tempo para poder exercitar isso na sua vida como uma instância e um instrumento mágico também. Mas como usar então o nome mágico como um instrumento mágico? Isso é, um lugar de concentrar intenção, energia. Existem muitas técnicas que você pode usar e aplicar. A mais simples é meditar em conexão com seu altar e com seus deuses, a partir aí de uma ideia de produção de um mantra. Aí você pode fazer essa repetição do seu nome mágico na forma de um mantra, 3, 7, 21 vezes, enfim, você pode escolher também a numerologia, né, desse processo, dessa repetição. Então você pode exercitar essa repetição na forma de um mantra, até usando como uma ativação disso, usando também como um lugar meditativo. Outra maneira que você pode trabalhar o nome mágico é escrevê-lo, por exemplo, no ar, com o nosso alfabeto mesmo, por exemplo, e então visualizá-lo no ar e depois atravessar esse nome mágico inscrito no ar, e você sentir que está absorvendo esse nome, também você pode trabalhar isso em aspecto de visualização. Outra maneira que você pode realizar o instrumento mágico do nome, né, na verdade o nome como instrumento mágico, é você utilizá-lo a partir também aí de uma é quase como fosse o feitiço abracadabra, né? Que ele vai diminuindo a letra até restar apenas uma letra. Você também pode fazer esse exercício com o seu nome mágico no sentido de atrair ele, reduzir ele. Então você pode fazer isso. Outra questão que você pode usar é usá-lo
como inscrições em velas que atentem aí a um aspecto de si que você pretende trabalhar com o nome mágico, aí correspondendo, aí vai ser necessário um conhecimento sobre correspondência de cor de velas, talvez dias planetários, horas planetárias, fases da lua. Então percebe que dá para você fazer uma correlação bem grande, até mesmo com o uso de ervas, pedras, incensos. Então você também pode pensar e elaborar isso de uma maneira mais ampliada. E você pode escrever esse nome usando algum alfabeto mágico ou sagrado, como o alfabeto tebano, que é o alfabeto das bruxas, um alfabeto rúnico ou um alfabeto Ogham, por exemplo. Então você vai poder trabalhar esse nome mágico também numa ideia de colocar ali algo como visual. Pode colocar num quadro, que você vai ter acesso, por exemplo, se for um nome secreto. Então é importante que você possa pensar em muitas maneiras de lembrar da sua persona mágica e como você está construindo ela. E na sua relação com os deuses, você pode usar esse nome mágico sempre numa ideia de uma manifestação de si, como você quer se apresentar aos deuses. Então é importante você usar isso também, é importante que você exerça isso na sua relação com os deuses. E esse nome mágico, né, até como uma curiosidade, às vezes você pode recebê-lo em intuição, recebê-lo em uma meditação, em um sonho também. Existem também formas que às vezes esse nome mágico ele é dado, existem até algumas tradições, não é o iniciado que escolhe o nome, é ele que recebe um nome mágico. Isso tradições espirituais, tradições também de Wicca, de bruxaria, enfim. Você também pode receber um nome mágico. Então é algo importante para você trabalhar. E você pode usar aspectos da astrologia, da magia para trabalhar e escolher seu nome mágico, gostos, enfim. Os livros que eu indiquei aqui para vocês para pensar esse assunto do nome mágico vai ser de grande auxílio para ampliar essa questão. Bom, então esse foi o tema do vídeo de hoje. Eu poderia me estender muito mais para a gente poder conversar sobre o nome mágico, refletir sobre ele, qual é o significado dele em outras instâncias e práticas esotéricas e iniciáticas. Mas a ideia é a gente afunilar isso, né, delimitar isso dentro da nossa prática wicana e também de bruxaria e paganismo. E espero que você tenha gostado, que você faça boas escolhas de bons nomes mágicos. Lembre-se que você pode ter muitos nomes porque temos muitas vivências ao longo de uma única vida e existem muitas facetas de nós mesmos que podem ser nomeadas. Bênçãos plenas e até uma próxima oportunidade.